no nosso horário. Eu gostaria de passar agora a palavra para o professor Elbert Macau, que é o nosso coordenador de pesquisa dentro da nossa sequência. Então, o professor Elbert vai falar um pouco sobre a coordenadoria de pesquisa. Professor, muito obrigada pela atividade que tem desenvolvido junto a gente aqui na Pró-Reitoria e por estar colaborando aqui com o nosso evento, e espero que seja proveitoso aí para quem está nos acompanhando. Muito obrigado, eu passo a palavra para você. Obrigado, professora Débora. Evento fantástico aí, não é? Que está permitindo a nossa comunidade aí conhecer-nos, entender o nosso papel, o nosso trabalho sob a liderança da professora Lia. Espero que seja assim, que na parte da tarde possamos aí ter uma interação e responder todas as perguntas e receber as contribuições. Por favor, Gabi, você pode colocar na apresentação? Muito obrigado. Então, vou falar um pouquinho da nossa coordenação de pesquisa, né? Que eu estou aí, no momento, responsável por ela. Então, voltando àquele nosso cronograma, né? Nós temos esse organograma, essa situação assim tão complexa da nossa pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, né? Que muitas vezes nós não temos assim consciência de quantos assuntos, quantos assim, temas envolvem essa nossa essa nossa pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa. Nós, especificamente, vamos falar daqui, né? Dando um pouquinho de zoom, especificamente, temos a coordenação de pesquisa, que ela também tem várias caixinhas diferentes, mas, em especial, tem algumas caixinhas em que a nossa comunidade fala muito, né? Que é justamente o Escritório Institucional de Apoio ao Pesquisador, né? Onde tem esses colegas que fazem um trabalho brilhante, né? Que é a Paula, a Débora, o Rodrigo, a Nath, a Ângela, a Giane, e a setor de fomentos, né? Que cuida do RTI, do PROAP, onde a gente tem o Paulo, Sérgio, a Débora e o Rodrigo, a FINEP, onde a gente tem a Nath, a Dani e a Cristina. Nós não podemos esquecer, não é, de mostrar quem é essa equipe fantástica, maravilhosa, que trabalha conosco, né? São todas essas pessoas que estão aí respondendo, né, por conduzir o trabalho, por responder os nossos e-mails, por nos ouvir enquanto docentes, enquanto pesquisadores aí da nossa instituição, não é? São essas pessoas que estão aí fazendo assim um trabalho de excelência, um trabalho formidável, um trabalho meticuloso, nos orientando e levando avante essa importante atividade nossa, que é a pesquisa, né? A essas pessoas, essa equipe fantástica, né? O nosso muito obrigado, né? Nosso reconhecimento por todo essa dispêndio aí de força, de energia, de criatividade aí em relação a isso daí. Então, vamos falar um pouquinho dessa coordenação de pesquisa que a professora Lia falou, né, já no nosso início, né? Ela envolve, de uma certa forma, todas essas caixinhas que aí estão e esses seus e-mails aí, né? É interessante a gente notar que, muitas vezes, inclusive nas reuniões que nós temos aí da própria GPQ, com as câmaras de pós-graduação em pesquisa, muito se fala da pós-graduação, né? Ela ocupa muito o trabalho nosso, o trabalho que a gente tem de relatórios com os alunos, com a nossa assim, missão assim, básica e até sacrossanta, né? De formação dos nossos alunos, doutores, mestres. No entanto, a pesquisa ela é fundamental na nossa instituição. E a coordenadoria de pesquisa, ela se estrutura de tal forma a proporcionar, a atender todos os requisitos que a gente possa considerar importante, relevante, necessário para o andamento adequado das atividades de pesquisa. Então, além do escritório de apoio ao pesquisador, que nós já falamos, o escritório de acompanhamento de pós-doutorado ele é importante, justamente a divisão de projetos institucionais, diretórios
do CNPq, que cuida desses projetos, que eu vou falar um pouquinho mais depois, os comitês gestores multiusuários, centrais analíticas e prestações de serviço, que também são, assim, um eixo fundamental para a nossa instituição, né? A coordenação de pesquisa, ela se insere no contexto do nosso regimento da Unifesp. Na subseção 2 desse nosso regimento, no artigo 104, estão listados, enumerados, as atribuições da própria GPQ relacionadas à pesquisa. E vamos relembrar, porque é algo fundamental para nós sabermos. O inciso 2 está falando que desenvolver o planejamento institucional de pesquisa científica, ou seja, cabe à própria GPQ cuidar de olhar para a instituição, ver o que é relevante em a consonância com o que está acontecendo no mundo, com o nosso entorno, e fazer um planejamento que permita o desenvolvimento sintonizado da nossa pesquisa, também com essa nossa interação, com esse nosso mundo, de uma forma integrada, institucional. E temos obrigações também, né, de promover e apoiar as atividades de pesquisa, do que tange a estruturação de grupo de pesquisa, suas ações de integração com outros pesquisadores ou grupo de pesquisas internos ou externos à Unifesp. Quer dizer, veja que nós somos pesquisadores, nós já vamos ver um número de pesquisadores, no entanto, faz-se necessário uma ação para unir o trabalho, o esforço, indo em direção a atividades de grupo, atividades de pesquisa, que façam sentido no nosso mundo, na nossa missão de interagir com a sociedade, de fazer pesquisa de excelência, sintonizado, inclusive, com objetivos que extrapolam a nossa Unifesp, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do nosso mundo, da nossa região, do nosso planeta. Organizar o fluxo de projetos de pesquisa de forma a institucionalizar a gestão das atividades de pesquisa de toda a Unifesp. Fluxos são fundamentais, porque ele que determina como nós, enquanto pesquisador, vamos poder usar a nossa instituição, vamos poder ter recursos, vamos poder publicar os nossos trabalhos, vamos trabalhar com os nossos dados de pesquisa. Melhorar o trabalho nosso implica aprimorar, organizar o tempo todo os nossos fluxos relacionados à pesquisa. Então, vamos começar a explorar cada um desses itens que estão aí no regimento. Nós não podemos também, né, obviamente, né, nós temos que cuidar da organização da verba institucional de pesquisa em conformidade com a agência de fomento. Bom, nós não podemos esquecer o seguinte, que tudo isso fala, né, com o nosso plano de desenvolvimento institucional. Ano passado, nós fizemos um esforço, né, para elaborar um novo PDI. E esse PDI, de uma certa forma, ele tem que estimular, fomentar e ordenar, guiar essas ações, né, relacionadas à atividade de pesquisa. Nós, enquanto próprio GPQ, temos que atuar em sintonia com o plano de desenvolvimento institucional, né? Quer dizer, enquanto o nosso regimento ele fala, ele nos dá as atribuições, os nossos objetivos a serem perseguidos, eles estão ligados com o PDI, que foi construído com esforço total da nossa comunidade, de cada um de nós, em muitas discussões, em muitas deliberações, em muitas ideias, que cada um de nós contribuiu para esse planejamento de desenvolvimento institucional, né? E nele existem determinados objetivos estratégicos que têm que sempre ser levados em consideração no que a gente está fazendo. Existem objetivos que estão ligados ao nosso mundo exterior, que são extramuros, né? Que eles, na verdade, fazem a ligação nossa com a nossa sociedade, inclusive mostrando o nosso compromisso com essa nossa sociedade, até justificando, né, a nossa missão. Nós não podemos esquecer que nós atuamos, nós agimos com recursos que vêm, na verdade, da nossa sociedade, da nossa comunidade, do nosso país. Então,
muito do nosso trabalho de pesquisa tem que olhar para o que está fora, contribuindo para a melhora, contribuindo para o aprimoramento da nossa sociedade. Portanto, esses itens que aí estão, eles são fundamentais. Faz-se necessário a gente conhecer o que precisa se fazer para melhorar a vida, para defender a vida, desenvolver ferramentas, interações sociais, para defender a vida. A gente tem um exemplo dessa pandemia, né, que nós estamos vivendo, onde ações nossas têm contribuído de uma certa forma, né, relevante, inclusive, para minorar esse tão difícil momento que estamos enfrentando, né? Dialogar com a sociedade, saber o que essa sociedade quer, espera, precisa, quais os anseios. Isso faz-se muito no contexto de sociedades científicas, no conceito de falar com o povo, com a comunidade. Ampliar a interação com os nossos entornos, porque é fundamental nós entendermos onde nós estamos situados e colaborar para esse desenvolvimento. Da mesma forma, o setor produtivo. Nós tivemos aqui no início, né, logo acho que a segunda apresentação do colega do Paulo Schor sobre a JITES, falando desse setor produtivo. O nosso papel em gerar conhecimento, pesquisa que contribua para aprimorar esse setor produtivo, possa levar a contribuir a entender os seus anseios, fazendo pesquisa também relacionada para melhorar o setor produtivo, levar ideias novas, contribuir nesse esforço da inovação, é uma coisa fundamental, algo fundamental. Além disso, existem outras responsabilidades nossas que são, assim, relacionadas a nosso setor aí como temas estratégicos, né? Aí relacionados com desafios de desenvolvimento nacionais, sintonizados com o mundo, sintonizados com o que existe aí de ponta em relação ao conhecimento. Como também, né, produzir conhecimento com acesso aberto. Esse nosso conhecimento, os nossos resultados de pesquisa, eles precisam ser também disponibilizados para ficar para o contexto nosso interno e também para um contexto externo. Nós não podemos esquecer que toda pesquisa, todos os dados que nós estamos fazendo, trabalhando, pertence também à nossa instituição, além da nossa sociedade. Então, nós temos que trabalhar em mecanismos para valorizar, para mostrar, para preservar esse conhecimento e dando acesso. É claro que tem problemas de sigilo, mas ao longo do tempo, esses dados, esse conhecimento precisa ser disponibilizado. Assim como nós temos que, como objetivo, tecnologia de saúde digital, na verdade, uma revolução que nós estamos vivendo em relação à tecnologia, e isso leva também em consequência a melhora da saúde, né? Nós temos também aí o nosso compromisso como instituição, perseguindo excelência, né? Produzir pesquisa de impacto, né? Impacto nacional, impacto internacional, nos situando, fazendo-nos crescer enquanto instituição, o que significa também trazer mais recursos, né? Porque nós passamos a ser mais respeitados e sendo olhados como entidade de excelência. Fomentar práticas colaborativas de intercâmbio multiunidades, que é algo também muito importante, porque cada vez mais essa interação nossa com colegas, constituindo redes, submetendo projetos conjuntos, faz essenciais, e também perseguindo, indo atrás, na verdade, de temas convergentes, multidisciplinares. E também, como estamos crescendo a nossa instituição, não é? Não esquecer de fomentar, né, a pesquisa olhando para a instituição toda, né? Um ajudando o outro do ponto de vista global, né? Isso, às vezes, é um desafio, porque a nossa instituição ela constitui de campi que são distribuídos, né, geograficamente. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E nós não podemos esquecer também, né, do estarmos sintonizados com os grandes desafios globais, né? A professora Karen falou da Agenda ONU 2030, que são objetivos que visam um desenvolvimento sustentável
do mundo, levando-nos a novo patamar de qualidade de vida, de desenvolvimento, preservando esse dom que nós temos, essa dádiva, que é o nosso ambiente. Nosso trabalho de pesquisa precisa estar sintonizado com esses objetivos globais que nós precisamos conhecer, entender e sempre refletir, tendo em mente nos nossos trabalhos, enquanto pesquisadores, o que a gente pode fazer para ir ao encontro desses objetivos. Bom, para chegar a esses objetivos estratégicos, né, que é do PDI, que é a nível mundial, nós temos ações, né? Então, a interação com a sociedade. O que a gente pode fazer? O que nós, como ProPGPQ, olhando para a pesquisa, temos que ajudar? Nós temos que ter meios que facilitem a divulgação da pesquisa que nós temos aqui internamente. Nós temos que procurar tanto prover meios para divulgar o trabalho de pesquisa, como ir atrás deles, né? E falar com os nossos colegas para divulgar. Promover seminários e workshops institucionais que aproximem as pessoas, que mostrem o que nós fazemos, que muitas vezes é desconhecido. Participar de fóruns temáticos sociais e empresariais, ir ao encontro da sociedade, olhar, identificar esses fóruns de relevância, tanto locais, regionais, nacionais e internacionais, e estimular a nossa participação. E implementar observatórios sociais. Atualmente, né, na era aí, do aprendizado de máquina, das redes sociais, nós temos que construir, na verdade, engrenagens que permitem entender as motivações, as ideias que a sociedade está tendo, os problemas, e ir ao encontro de soluções endereçando esses problemas. Do ponto de vista de pesquisa de impacto social, nós temos que acompanhar, participar e promover de fóruns temáticos globais. Faz parte nossa de mostrar esses fóruns, de sugerir e de auxiliar, promover, fomentar a participação dos nossos pesquisadores nesses fóruns. Ouvir os nossos pesquisadores, porque eles são sintonizados, né, com esses temas estratégicos. Promover infraestrutura e suporte adequado. Esse é o nosso papel também, de ir atrás do que existe, né, na nossa instituição, laboratórios multiusuários, o que a gente pode, por exemplo, fazer para melhorar essa infraestrutura. Premiar a excelência. Nós precisamos, enquanto instituição, olhar para os nossos pesquisadores, os nossos docentes, e premiar, reconhecer esse trabalho de excelência e divulgar e valorizá-los. São iniciativas que nós precisamos ter em mente e a gente está considerando esses pontos. Conhecimento com acesso aberto, né? Que é justamente estruturar, gerenciar e manter repositórios institucionais para manter essa pesquisa, né? Estimular o uso do software livre, o que significa que ir atrás de soluções de software livre, fomentar cursos, mostrar e divulgar no nosso meio. Iniciativas de colaborações intercampos e convergentes, o que significa estruturar mecanismos que permitam a interação entre pesquisadores, promover workshops institucionais e também a ação dos agentes PIS, né? Os agentes PIS que têm um papel muito importante e justamente unindo, né, pesquisa, inovação, internacionalização, sendo em cada unidade universitária, agindo como, na verdade, fomentando a pesquisa em todos os níveis, né? Bom, estruturação de grupos de pesquisas e ações de integração que são essenciais para esses objetivos. Para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer o que se faz. Quem faz? É impressionante como muitas vezes a gente não sabe, na nossa instituição, quem faz o quê, quanto de pesquisa existe, e para isso a gente precisa usar ferramentas, né? Quais são essas ferramentas? Para aproximar pesquisadores com temas semelhantes, promover workshops que estejam também relacionados a áreas similares e também intermultidisciplinares e convergentes, e fomentar a estruturação de projetos conjuntos de pesquisa, né? Que são, na verdade, fundamentais. As agências de fomento estão cada vez mais querendo que as nossas propostas envolvam mais de um pesquisador, envolvam grupos de pesquisa, né? O que se faz fundamental. O que significa que nós temos que fomentar a pesquisa também multidisciplinar, interdisciplinar,
convergente, identificando temas, aproximando o pesquisador, né, e a pesquisa, que muitas vezes não sabem que podem interagir, fazendo com que eles conversem através de seminários, em caso de referência, workshops intertemáticos, que são ações que nós temos que ir atrás, que promover, e o que a gente está perseguindo e fazendo no contexto da pesquisa. Aí vem aquela questão, como é que a gente consegue conhecer quem somos e o que fazemos? Para isso, nós temos que usar, na verdade, ferramentas, né? Ferramentas que muitas vezes não são assim valorizadas de uma forma adequada. A primeira ferramenta que a gente pode usar são os censos, né? Essas pesquisas que nós assim fazemos e promovemos, inclusive nesse mês vai ser assim feita uma relacionada à pesquisa, são fundamentais, que nos permite conhecer como pesquisadores, saber o que a gente faz, com quem que a gente interage, quem nós somos. A partir desses censos, nós podemos ir ao encontro dessas ações para aproximar as pessoas e estruturar a pesquisa em projetos, em diretórios, em grupos de pesquisa. Outra ferramenta fundamental são grupos de pesquisa da Unifesp no CNPq. A análise desses grupos, uma vez que os pesquisadores têm interesse até para divulgar seus trabalhos, para ir atrás de projetos, é uma importante ferramenta nossa para procurar estruturar a pesquisa. Também a análise da produção científica institucional, né? E ir atrás do pesquisador e estimulá-lo a divulgar o seu trabalho, né? E os agentes PIS, como eu já comentei, são fundamentais em toda essa estratégia. Bom, vou falar um pouquinho de iniciativas que já foram feitas e continuam sendo feitas para permitir conhecer o que nós fazemos, de tal forma a ter ações em contexto de projetos de aproximação de pesquisadores, projetos conjuntos, workshops e trazer pessoas para conversar, né? Houve essa iniciativa, né, que foi inclusive divulgada no Congresso Acadêmico, que permitiu fazer um mapa da produção científica da pós-graduação da Unifesp, mas também de pesquisa. O que foi feito? Isso foi uma iniciativa fantástica, um trabalho brilhante aí feito pelas nossas colegas que aparecem, do ano passado, a Andréia, a Ângela, o Maurício, né? Onde eles analisaram o Lattes, né? E chegaram a esses números. Olha só a quantidade de pesquisadores que nós temos na nossa instituição, né? São 2.391 pesquisadores que tem na plataforma Lattes. Olha a distribuição em relação às nossas unidades de pesquisa, onde nós podemos verificar que nós temos um número muito grande de pesquisadores que muitas vezes não se conhecem, não sabem do trabalho deles, né? Olha só a quantidade aí de publicações que nós já produzimos, né, ao longo dos anos, desde a formação da nossa instituição. E o que eles fizeram foi um trabalho fantástico de analisar os títulos dos trabalhos publicados, né? Que estão assim registrados no Lattes, e fizeram a nuvem de palavras. Então, por exemplo, eu peguei 3 unidades, só para exemplificar, né? Por exemplo, o EPM São Paulo, onde a gente verifica essas palavras que são as mais usadas e que aparecem no título, né? É interessante, né? Vocês vão verificar uma coisa muito interessante, que uma das palavras mais assim usadas na nossa instituição é rato, né? Uma coisa muito interessante. Mais avaliação, doença, análise. Aqui está, né, em Guarulhos, né, onde a gente vê também, né, doenças, Brasil, brasileiros, são palavras-chave, de CT de São José dos Campos, né, onde também a gente verifica problemas, algoritmos. O rato aparece também muito, né, parece que ele é uma personalidade ilustre nas nossas pesquisas, diamante, e assim vai. Isso aqui permite entender e classificar e ordenar pessoas promovendo aí workshops relacionados a temas específicos. Outro trabalho que está em curso é justamente a
análise dos grupos de pesquisa que existe no CNPq. Olha só, existe, na verdade, 232 grupos cadastrados em 44 áreas. E os líderes, né, eles estão aí associados nessas áreas predominantes, né? Usando a nuvem de palavras, nós verificamos quem são esses grupos de pesquisa. E indo no contexto das linhas de pesquisa, nas linhas de palavra, nós temos essas linhas, o que nos permite ir planejando para o ano que vem várias iniciativas de workshops para trazer essas pessoas para falar, para entender, para se conhecerem, visando estruturar aí, né, na verdade, esses trabalhos envolvendo grupos, envolvendo diretórios de pesquisa. A ideia é nós termos grupos de pesquisa, diretores organizados para trabalhar em áreas de similaridades e em áreas também convergentes, que é uma das metas nossas aí para o ano que vem, né? Então, aqui estão, na verdade, as linhas de pesquisa, os pesquisadores, no que eles trabalham, né? Outro ponto fundamental é organizar o fluxo de projetos de pesquisa, como nós já comentamos, porque a gente sempre precisa elaborar, aprimorar, atualizar os fluxos institucionais, porque eles fazem com que a nossa instituição, o que a gente pode fazer pela pesquisa, pelo pesquisador, possa fluir de uma forma melhor e com mais eficácia, buscando a eficiência. E para isso tem novamente o quê? Os censos. Nós precisamos ouvir o que cada um acha dos formas que os nossos fluxos são aí estruturados. Onde está falho, o que pode melhorar, o que é para fazer, e mais, demandas que muitas vezes a gente não conhece. Demandas aí que fogem, inclusive, do contexto, né? Porque nós somos uma instituição que se dedica a todas as áreas do conhecimento e muitas vezes a gente nem conhece, nem sabe o que está ocorrendo. Então, o censo é fundamental. Nós também temos, para aprimorar esses fluxos, né, interações coordenadas com equipes gestoras da infraestrutura, com outras pró-reitorias, né, para entender os repositórios institucionais, o que precisa fazer, os laboratórios multiusuários. O STI atua muito, né, fornecendo aí a automação desses processos, porque a ideia, o bom, quer dizer, levando em consideração ou buscando ferramentas de automação, o STI ele é fundamental para automatizar esses fluxos, facilitando, tornando mais fácil as nossas vidas. E isso tem contribuições, né, de todos, dos agentes PIS, dos coordenadores de câmaras e de pesquisadores. Precisam trazer os problemas, precisam dizer o que está errado. Atualmente, além das reuniões mensais com as câmaras de pesquisa e pós-graduação, de pós-graduação e pesquisa, nós temos também, bimestralmente, reuniões voltadas para pesquisa, onde os coordenadores de câmaras e onde os agentes PIS participam, justamente visando ter ideias, construir soluções, justamente para que possamos ter algo com mais eficiência e eficácia, né? Então, contribuição é de todos. Nosso papel é entender as demandas e tentar organizá-las, né? Então, o STI na automação de métodos e processos. Ou seja, o que nós fazemos, na verdade, é ordenar um processo que tem que ser coletivo. Toda a nossa instituição tem que estar comprometida para aprimorar os fluxos de tal forma que melhore o nosso fluxo, os nossos projetos de pesquisa, né, propiciando os recursos. Aí vem a outra missão nossa, que é organizar a distribuição de verba institucional de pesquisa em conformidade com diretrizes de agências de fomento. E lembrando novamente que as agências de fomento estão assim, indo na direção de projetos maiores, com maiores recursos, né? Então, vejam, parte da nossa equipe, né, se ocupa de auxiliar, né, as diversas unidades a fazer o planejamento do PROAP, dos cursos que tem PROAP, a estruturar o RTI FAPESP, né, FINEP, fazer esses projetos do FINEP, e também no contexto do escritório de apoio ao pesquisador, fornecer apoio para que esses projetos de pesquisa possam ser estruturados, submetidos
e aí com grande possibilidade de sucesso. Cumpre nos falar algo fundamental. Olha a evolução do RTI-FAPESP. E esse instrumento do RTI-FAPESP, ele atualmente é um grande propulsor para melhorar, para aprimorar na nossa infraestrutura de pesquisa. E nós podemos, na verdade, ter mais recursos do RTI-FAPESP, que, na verdade, retorna para as unidades universitárias, né? Como? Fomentando, submetendo mais projetos. Como é que a gente faz isso? Projetos de vulto, projetos grandes, integrando os nossos pesquisadores, estimulando que eles entrem nessas chamadas assim de alta relevância, por exemplo, da FAPESP. Olha a FINEP, né? A nossa equipe FINEP faz um trabalho fantástico aí de gerenciar, de cuidar aí desses projetos que tanto contribuem também para a melhora da infraestrutura da nossa instituição. Mas, por outro lado, vem o nosso compromisso, né? A FINEP é a grande mola propulsora da infraestrutura de projeto aí das instituições no nosso país. Só que nós também temos que dar retornar ao que a FINEP pede, que são os relatórios no momento adequado, né? Que são justamente cuidar para que o que ela nos cobra de contrapartida possamos dar, né? Então, por exemplo, é fundamental que as demandas, o que a nossa equipe FINEP pede, sejam respondidos no tempo adequado, né? Em especial, prestação de contas, em especial os relatórios científicos. E a isso nós contamos com, na verdade, com toda aí a colaboração dos colegas de Câmara, né? E falando em FINEP, né? Acabamos de receber, aliás, a professora ali acabou de me mandar, né? Que saiu o SOS Equipamentos, né? Que é mais 38 milhões para manutenção corretiva de equipamentos multiusuários de médio e grande porte. Aliás, a notícia que a gente tem, né, é que esses projetos vão ser, assim, lançados de equipamento a cada 3 meses, claro, dependendo dos recursos financeiros. Bom, então era isso que eu queria falar, mas vamos relembrar, então, a mensagem que eu queria que vocês ficassem em mente e levassem para casa, né? Primeiro o seguinte, nós estamos, na verdade, construindo algo buscando a excelência. Nós precisamos conhecer, precisamos saber o que está errando, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, nós precisamos de ideias e sugestões de todos. Qualquer ideia que possa aprimorar, melhorar o nosso trabalho enquanto instituição, são fundamentais que sejam encaminhadas e sejam discutidas. Críticas e reclamações também, né? É fundamental ter o nosso trabalho criticado. Reclamações. O que está acontecendo de errado? Muitas vezes são assim detalhes que nós, sem saber, ou muitas vezes sem atinar, estamos tomando, né? Que está tendo aí consequências. Nós precisamos ouvir esse retorno. Requisições e solicitações as mais diversas. O que você precisa de infraestrutura para aproximar as pessoas, para solicitações as mais diversas, para melhorar o fluxo? Isso é fundamental. Então, precisamos também receber contextos, situações particulares específicas, porque a gente tem de olhar uma situação geral, global, né? No entanto, o que acontece? Acontece que esse contexto aí específico é fundamental também para a gente poder agir, né? Então, olha só, encaminha tudo isso para esse e-mail que a nossa equipe vai ler, ouvir e retornar para vocês. Outro detalhe, o nosso objetivo é construir um cenário que busque excelência. Pois é, gente, entretanto, é algo que muitas vezes quem está fora do contexto que a gente vive não entende como muitas vezes isso é difícil. Eu que venho da área de exatas, estou sempre lembrando do princípio de incerteza de Heisenberg ao lidar com os problemas que a gente tem aí na vida, né? O princípio de incerteza de Heisenberg diz, na verdade, que a nível quântico, a nível, por exemplo, de elétron, né, não dá para a gente, por exemplo, conhecer com precisão suficiente, né, posição e velocidade, que são variáveis complementares. Quanto mais a gente quer conhecer a posição, a gente está interferindo, né? Aí você deixa de conhecer o momento ou a velocidade, em linhas gerais. Na verdade, é o seguinte, muitas vezes a gente tem uma demanda, a gente quer fazer o ideal, o melhor possível,
Aí o que acontece? Quanto mais a gente tenta aproximar da verdade do que for possível, a gente tem, por outro lado, o problema da legislação, né? Então, quer dizer, parece que tem um limite aí, o princípio de certeza acaba valendo também, né, para aprimorar os nossos métodos e os nossos métodos, nossos processos e a nossa forma de agir. Mas você pode ter certeza que todos nós estamos comprometidos para atender essas solicitações no limite do que é possível, né? Muitas vezes a gente quer fazer algo, mas esbarra em legislação, é o princípio de certeza de Heisenberg. E para isso precisamos sempre, todos nós, exercitar esses predicados de serenidade, paciência, criatividade, persistência e confiança, né? Porque são eles não desistir, ir atrás, buscar, imaginar soluções criativas, são fundamentais para todos nós, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo, né? Somos sistemas complexos, inclusive ganhamos o prêmio Nobel, né? E a gente precisa de interagir, sentar para conversar. Meu último slide, né? Para relembrar, né? Nós temos o canal da própria GPQ no YouTube, com programas fundamentais, os seminários, que é um espaço, inclusive, que ele é estruturado para premiar a excelência nos seminários na série Nestor Short, de pessoas de fora, Márcia D'Alessio internos, né? Cada coordenação tem o seu espaço para divulgar ideias fundamentais, lembrando também dos seminários aí de internacionalização, que são fundamentais, né? E lembrando também que temos o nosso boletim de oportunidades da própria GPQ, onde tudo está aí, né? Ela é semanal, é um trabalho assim, fantástico da Cristina, da Nath, com a colaboração dos outros, trazendo todas as oportunidades de pesquisa. É isso que eu queria assim falar, né? E agradeço muito a atenção de todos aí, né? E lembrando dessas frases aí muito fundamentais aí no nosso trabalho. Obrigada, essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada, professor Elbert. A gente certamente a nossa equipe já conseguiu reunir uma série de perguntas que estão no chat do nosso canal no YouTube. A gente volta com as questões, as colocações na sessão da tarde. Então, queria agradecer imensamente, né, a tua colaboração, contribuição para a realização desse evento. Muito obrigada, professor Elbert. A gente se encontra na sessão da tarde, ok? Muito obrigada.